O precioso sangue de Jesus, água da misericórdia divina, lava o mundo inteiro e purifica as almas. São João Paulo II. Caríssimo irmão, este é o podcast A Santa Igreja Católica. Hoje, a nossa temática é sobre o Santo Terço, o Santíssimo Nome de Jesus, ano litúrgico, Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui no podcast A Santa Igreja Católica. Nesta segunda parte do episódio, Encontrando Força, Cura e Santidade na Fé, vamos falar sobre o poder da oração com fé no preciosíssimo sangue de Jesus. Quem, na história da igreja, teve suas orações dedicadas ao precioso sangue? Como fortalecer nossa relação pessoal, nossa relação com Deus? Este podcast tem um oferecimento dos nossos patrocinadores que ajudam a manter este podcast a chegar até você com a melhor qualidade possível. Você fica agora com o nosso comercial. Ponte da Tia, servindo sabores indescritíveis, desde o seu almoço até aquele delicioso açaí de sobremesa. Venha conhecer e se apaixonar. 28 999 59 0129. Também estamos no Plus Delivery a partir das 18 horas. Levante seu espírito, construa seu corpo e relaxe sua mente na Corpo e Mente Fisioterapia e Pilates. Marque já sua avaliação. Fabiola Casagrande e sua equipe estão prontas para te atender com o carinho e profissionalismo que você merece. Ligue já 28 999 64 6390. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, já peço que você possa curtir, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar, para que juntos possamos evangelizar. Quem continua a nos auxiliar a compreender melhor sobre este tema, sobre oração, é o nosso grande amigo Neulimar. Seja bem-vindo novamente, Neulimar. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui contribuindo com esse podcast para falar de um tema tão especial que é a oração e agora do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Bom, então, para nos introduzir nessa temática, a questão da oração, com fé no preciosíssimo sangue de Jesus, vamos entender o que a igreja nos fala sobre a oração com fé no preciosíssimo sangue de Jesus e como essa prática é valorizada e como pode nos ajudar a alcançar o perdão, a cura e a libertação. Então, Rafael, a igreja nos diz o seguinte: o combate espiritual do cristão é inseparável do combate da oração. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que no Novo Testamento e no Antigo Testamento, grandes orantes viam a oração como combate contra nós mesmos e contra as investidas do tentador, que faz de tudo para desviar o homem da oração e da união com Deus. Isso nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Dessa forma, o combate espiritual do cristão é inseparável do combate da oração. A devoção do preciosíssimo sangue de Jesus é muito antiga. Ela está relacionada à paixão de Jesus Cristo. E o sangue no Antigo Testamento tem um valor muito grande, porque quando nós pegamos as Escrituras Sagradas, se fazia antigamente sacrifícios no altar com sangue de cordeiros, de animais, isso para honra do Senhor, de Deus. E com Jesus Cristo vindo até nós, isso cessou, porque Ele é o Cordeiro imolado, o Cordeiro perfeito. Ele veio para tirar o sacrifício com o sangue de animais e entregou o seu próprio sangue, não uma gota, mas todo o seu sangue por nós. E Ele nos demonstrou uma forma de amor que nós não conhecíamos. Até então, o homem tinha uma relação com Deus onde ele fazia rituais. E a partir da vinda de Jesus Cristo, o próprio Deus habitou entre nós, se fez homem e se entregou pelos nossos pecados. Muito bem, quando você diz sobre a questão que ele entregou todo o seu sangue, a gente pode lembrar da imagem, né, ali do Jesus misericordioso, Santa Faustina, né, muito exigente, né? Cristo disse: eu faço um quadro
e ela fez o quadro perfeito. Ela não quis jogar jeito. Até o filme, né? Muito interessante. Assista o filme de Santa Faustina, muito interessante. E a gente traz a questão do sangue de Jesus, que ele realmente entregou tudo. Aqui, em vermelho, né? O sangue. E em azul, a água. Porque jorrou todo o seu sangue, depois quando o sangue acabou, já não tinha mais sangue. Jorrou água. Então, jorrou sangue e água. Assim, ele realmente se tornou o cordeiro imolado. Depois, Neurimar, a gente observa que existem santos, pessoas que tiveram esse pensamento, né? Entendiam sobre a importância do precioso sangue de Jesus. Então, quais exemplos de figuras santas e testemunhos na história da Igreja Católica que destacam o poder transformador da ação do precioso sangue de Jesus e como ele nos conecta à redenção e ao sacrifício salvífico de Cristo, segundo a teologia da Igreja? Bem, Rafael, no Antigo Testamento, como eu acabei de falar para você, o sangue era tido como uma aliança, era para remissão dos pecados, das faltas do povo. E quando Jesus veio, ele nos redimiu de tudo isso. E temos vários exemplos nas Escrituras. Abraão, nós temos quando o anjo do Senhor vinha passando no Egito e foi passado o sangue no portal das casas para proteger os filhos de Israel. E tudo isso culmina com o quê? Com Jesus Cristo, que se entregou por nós, que ele não teve ressalvas, como nós falamos, entregou todo o seu sangue, como você acabou de falar. Mas também tivemos outros personagens da nossa igreja que são tidos como os nossos santos, que são pessoas que tiveram vidas retas e que seguiram ao Senhor. Homens que não pensaram duas vezes para entregar as suas vidas, o que faziam e o que eram e o que tinham para viver essa fé, para viver esse amor como o próprio Jesus viveu. Eu quero refletir com você, Rafael, que Jesus, em várias passagens nas Escrituras Sagradas, Jesus saía a sós para orar no monte, em outros lugares. Ele ia ter com o Pai, ele ia fazer aquela conexão com Deus. Isso nos mostra o quão importante é o exemplo que o Senhor nos deu, que nós não podemos viver uma vida sem oração. E tudo isso, quando nós pegamos os nossos doutores, que eu vou falar de... A igreja hoje tem 36 reconhecidos, vou falar só de alguns que são conhecidos por todos. Nós temos Santo Afonso de Ligório, Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Agostinho, nós temos São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, São Bento, São Francisco de Sales, São Leão Magno e tantos outros. Homens que foram marcos na nossa igreja, porque nos mostraram esse caminho através da oração. Homens que viviam intensamente a palavra do Senhor, mas tinham uma conexão perfeita com Deus. E nos deixaram tudo isso como herança, onde a nossa igreja pode nos passar, onde nós podemos buscar. Eu quero deixar aqui a frase de Santa Teresinha, que ela diz: "O Pai quer que o ame, porque ele me perdoou não muito, mas tudo." Então, o que ela quis dizer com isso? Que quando nós buscamos ao Senhor, pedimos perdão, ele não perdoa só um pouquinho, mas ele nos lava e nos perdoa de tudo. Deus é generoso, Deus é amoroso ao extremo. E quando você diz sobre a questão da unção dos portais das casas lá dos filhos de Israel para a proteção deles, eu me recordo, e a gente pode fazer uma espécie de uma analogia, né? Então, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, eles ungiam a porta das casas para proteger as suas famílias. E depois, quando Cristo vem, nós comungamos, né? E na comunhão também se encontra o sangue de Jesus, mesmo que só através de uma espécie, né? Ali se encontra Cristo por inteiro. Então, nós selamos o nosso coração, né? Ungimos o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma com o sangue de Cristo. Então, a gente passa ao invés de pegar o sangue do Cordeiro e ungir os portais, ungimos agora o nosso coração. Neunimai, quando você diz sobre o precioso sangue, ele tem assim, uma importância tão grande para nós.
Aí eu recordo agora de São Gaspar del Búfalo. Foi, assim, realmente o apóstolo do precioso sangue na terra. São João 23 definiu São Gaspar como glória toda resplandecente do clero romano, verdadeiro e maior apóstolo da devoção ao precioso sangue de Jesus no mundo. Quando eu falo isso, é no sentido de quê? Que vai muito além de algo mais popular. É algo que é exatamente dito pelo Papa João 23 aqui, definido, e depois pelo exemplo de São Gaspar del Búfalo. Então tenhamos esse exemplo a São Gaspar e tenhamos devoção ao precioso sangue de Jesus, porque ele pode livrar a nossa alma. Lembro, agora falei em outro podcast sobre o preciosíssimo sangue de Jesus, gravamos ele com o Chocolate, foi nosso grande amigo Chocolate, catequista aqui na nossa paróquia, e falamos sobre esse tema assim tão importante para nós, né, Olimar? E uma coisa que eu disse lá que eu vou repetir aqui, minha mãe sempre me ensinou, sempre que você for fazer algo de importante, faz o sinal da cruz na sua testa e diga assim: eu me selo no sangue de Jesus. Quando você diz isso, Neonimar, o demônio treme lá embaixo, o inferno estremece, porque o sangue de Jesus, ele lava e ele afoga exatamente o pecado. Ele nos livra, assim, e assim, nos protege. Caríssimo irmão Neonimar, passamos agora já para o fim do nosso episódio e terminamos agora com a nossa mensagem, nossa tradicional mensagem. E então, Neonimar, quais os ensinamentos e as práticas recomendadas pela Igreja Católica para cultivar uma vida de oração de formas que essa oração pode fortalecer nossa relação pessoal com Deus e nos ajudar a viver uma vida de virtude e santidade? Agora você pode dar uma mensagem para a gente, um testemunho de vida. Oração é algo essencial para a vida do cristão, como nós falamos durante esse podcast. O maior exemplo disso é que o próprio Cristo orou, nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, e tantos santos viveram e vivem essa devoção ao Senhor através da oração. O que nós temos que pensar sempre em nossas vidas é como orar, qual é a forma correta que nós temos para orar. E orar funciona da seguinte forma: primeiro, nós buscamos um lugar, depois o tempo, iniciamos com o Pai Nosso, com uma Ave Maria, e depois disso, a primeira coisa que nós fazemos é pedir perdão ao Senhor, de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas. Depois nós somos gratos por tudo que Ele nos proporciona ter, bens, saúde, vida, família. E por último, não mais, mas tão importante quanto, nós pedimos primeiro pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que necessitam, e por último, nós vamos falar de nós, das nossas vontades, das nossas necessidades. E quando nós aprendemos a fazer isso, nós nos tornamos intercessores, pessoas que olham para o próximo, que fazem o que o próprio Cristo pediu. Nós estamos amando o outro através da intercessão. Eu digo para você, Rafael, que já vivi vários momentos na minha vida onde eu tive provas que a oração é algo essencial para o cristão. Eu tive momentos onde Nossa Senhora foi a intercessora, que eu pedi a ela, eu pedi que ela fosse a intercessora, que levasse os pedidos até os pés da cruz do nosso Senhor, e fui atendido. Mas também teve momentos que eu fui intercessor através, do nosso Senhor para a vida de outras pessoas. Eu digo para você que hoje, no ministério que eu exerço, que é o da palavra, ele não se sustenta se a gente não tiver uma vida de oração constante, se a gente não buscar Deus todos os dias, todos os momentos. Talvez as pessoas olhem para nós e perguntam: como que você faz para estar lá na frente do altar, para poder falar da palavra do Senhor? Só existe uma forma: abastecendo a alma, abastecendo o coração, o corpo com a palavra do Senhor todos os dias. Eu finalizo dizendo a seguinte coisa para você. Sempre quando eu estou nas celebrações eu falo de Nossa Senhora. Eu falo que ela foi
humilde, foi mansa, e através do sim que ela deu, quando ela estava orando, o anjo Gabriel chegou até ela e através dela veio para nós a salvação, a remissão de todos os nossos pecados, porque o próprio Espírito do Senhor coabitou no ventre dela e depois se tornou homem diante de nós. Que nós possamos sempre olhar para a Virgem Maria, não só como exemplo de mãe, como exemplo de oradora, mas sempre como intercessora, aquela que entende os nossos pedidos, aquela que sabe como nós chegamos mais rápido ao nosso Senhor. Porque se nós não tivermos essa ponte, que é ela, nós não vamos chegar. Finalizo dizendo para você que tem família, que você tem filhos, ensine eles a orar o rosário, a buscar a Deus. Isso tem que ser uma prática constante dentro da sua casa. A casa que ora é uma casa que é blindada do inimigo. É uma casa que o mal não chega. Então, se você tem problema, se você tem dificuldade, eles não vão acabar com a oração. Mas você pode ter certeza que você vai passar por ele, você vai estar lá na frente e quando você olhar para trás, você vai lembrar dos pedidos e do que você falou para o Senhor e de como você foi atendido através das suas orações. Tenhamos em mente que, a partir da nossa crisma, até mesmo o nosso batismo, nós recebemos uma missão, que é pregar o evangelho a toda criatura, independente do que vivemos e aonde estamos. Pregar o evangelho. Só que nós devemos ter em mente que nós não somos dignos nem de ter a nossa vida, porque ela não nos pertence. Pertence a Deus. Então tenhamos em mente que nós só conseguiremos pregar o evangelho, só conseguiremos viver, posso dizer, através da oração. Porque nós somos instrumentos de Deus, como Neolimar disse, através do seu ministério, a pregação da palavra. Tenho certeza que ele sabe muito bem. Não é ele que fala. Não somos nós que estamos falando aqui. Estamos sendo um simples objeto nas mãos de nosso Senhor. Somos mais um pontinho no meio desse cosmos, desse universo. Então, Deus nos usa. Então, tenhamos isso em mente. Nós somos objetos, né? Somos objetos na mão de Deus. Mas nós temos que entender isso. Se nós achamos que somos pessoas que eu vou falar, já não vai dar certo. Então, caríssimo irmão, sempre lembre de pedir a intercessão da Virgem Maria, da Sagrada Família de Nazaré, para que interceda por nós a Deus, para que possamos ser objetos na mão de Deus e nos ajude a rezar, a estar em contato direto com Deus. E, caríssimo irmão, também digo sobre a importância, sim, eu posso dar um testemunho que aconteceu agora aqui, antes da gente começar a gravação da primeira parte deste episódio. Eu comecei a ler aqui o início, eu me embolei, comecei a gaguejar. Falei, gente do céu, o que tá acontecendo? O Neolimar falou assim, Rafael, calma, vamos rezar. Rezamos a oração do Vinde Espírito Santo, glória ao Pai. Fiz aquele sinal que eu disse, me sela no sangue de Jesus aqui. Rapaz. E deu tudo certo. Que coisa, né? Deus age na gente de uma forma assim que a gente nem percebe. Os milagres acontecem assim o tempo todo e a gente não percebe. Então, abramos o nosso coração para que possamos ver esses milagres e saibamos que basta que peçamos a Deus, porque Ele vai nos atender sem dúvida. Finalizamos aqui o nosso episódio Encontrando Força, Cura e Santidade na Fé. Neste conteúdo, destacamos a importância dos benefícios da oração, assim como maneiras de ter uma vida de oração significativa. Em seguida, examinamos exemplos históricos de indivíduos da Igreja que direcionaram suas orações ao preciosíssimo sangue de Jesus, testemunhando os resultados espirituais e curativos obtidos. Além disso, discutimos práticas e ensinamentos recomendados pela Igreja para fortalecer nossa relação pessoal com Deus, aprofundando a intimidade espiritual e buscando uma vida de virtude e santidade. Agradeço você que nos acompanhou até este final. Compartilhe esse episódio com aquele seu irmão, com aquele seu amigo, com a sua família, para que possamos compreender
sobre a importância da oração. Elimar, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que você foi exatamente usado por Deus para estar aqui e passar aos nossos irmãos a palavra dele. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade, o convite. E você está certo, nós somos instrumentos na mão do Senhor, usados por Ele, para Ele e quando Ele quer e da forma que Ele quer. Que você possa continuar evangelizando com seu podcast, que todas as pessoas possam aproveitar um pouquinho do que foi dito. Porque se você colocar em prática uma vida de oração, com certeza você vai colher os resultados que você plantou. Caríssimo irmão, um forte abraço e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.